Então, nós vamos dar início ao nosso estudo. Quem quiser acompanhar as atividades que acontecem na casa, os nossos posts e tudo que a gente faz aqui, a gente tem um canal no Instagram que chama @Oficina da Alma BH. E lá a gente tem publicado mais sobre as atividades da casa. Bom, nós vamos dar início a mais um estudo que a gente chamou o título A Naturalidade do Ser. E eu fiquei pensando que imagem poderia representar a naturalidade do ser. E eu achei essa aí a mais indicada, que é o desenho da Betina, que tem 3 anos. E ela falou que esse desenho significa ela imitando um cachorro. Eu fiz as arvorezinhas, mas esse desenho é dela. Então hoje nós temos um desafio: construir uma reflexão em torno do ser. Olha que conceito mais abstrato, olha como é difícil poder falar de algo que não cabe em palavras para descrever, porque qualquer palavra que a gente disser, ela vai apontar para algo, mas não vai ainda poder definir, né? Então, a maioria das vezes o que a gente diz é o que não é o ser. E o que não é o ser é tudo aquilo que é forma, que é material, que é conteúdo, né? São todas as identificações e adjetivos que a gente se der. Tudo isso não é o ser. Por isso que quando perguntaram para Jesus quem ele era, a resposta dele: eu sou. Só. Não tem um adjetivo. Não tem algo que formate. Eu sou. E justamente quando é possível, né, ser, simplesmente ser, e deixar que seja a nossa natureza espontaneamente, nós estamos livres. E se hoje a gente sente a falta de liberdade na nossa expressão, se hoje a gente sente falta de leveza na nossa vida, é porque nós estamos obstruindo essa liberdade do ser. O ser não é algo que se construa, não é algo a ser inventado. Ele já existe, é a nossa natureza mais pura. A gente só precisa tirar os entulhos que estão impedindo que brilhe a luz do ser. Jesus falava: que brilhe a vossa luz, deixai a sua luz brilhar. Mas para isso, me sigam. Seguir Jesus não é seguir a pessoa, mas é seguir o caminho. E o caminho do ser. O caminho do ser é um caminho que a gente é convidado a abandonar tudo que nos aprisiona. A beleza pode nos aprisionar, a vaidade pode nos aprisionar, o dinheiro pode nos aprisionar, o trabalho pode nos aprisionar, a necessidade de manter uma imagem, a necessidade de ter curtidas, a necessidade de ser importante,
Tudo isso pode nos aprisionar, porque a gente passa a dar mais importância para coisas que não são tão importantes, porque elas vão ser sempre situações que vão nos levar à dependência. Do que eu dependo hoje para sentir realizada? E aquilo que eu acho que vai me realizar, realmente me realiza? O que descansa minha alma? O ser, quando a gente se aproxima dessa dimensão do ser, nós, mesmo que a gente não saiba definir isso com palavras, a gente pode observar alguns sintomas de quando eu estou no estado de ser. No estado de ser não há sofrimento. No estado de ser, sinto leveza. No estado de ser, não existe pressão. No estado de ser, não existe esforço. Então, quem Jesus define como as criaturas que a gente pode entender que vivem esse estado e aprender com elas, as crianças. Que venham a mim, as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Né? Então, nós, no nosso trabalho, temos uma meta de desenvolver esse olhar de criança, essa pureza de criança, que vive o tempo todo no agora, né? Que está nessa pureza, caminhando pela vida. Até que depois ela vai como nós todos, vamos nos enchendo de pressões, nos enchendo de obrigações e nos enchendo de falsas necessidades. Falsas necessidades. Porque a gente às vezes se agarra a coisas como se elas fossem muito importantes e necessárias. Mas não são. O que é necessário é algo muito simples, é algo muito essencial, é algo muito natural, né? Que a gente está em paz conosco, né? Em estado de amor. Quando eu digo em estado de amor, eu não estou dizendo ser meloso e afetuoso. A gente precisa estar sempre desconstruindo algumas palavras que ficaram gastas. Esse é um ponto que ele toca nesse texto que eu achei assim divino. Nós vamos chegar nesse ponto. E essa palavra amor, ela ficou muito saturada. Quando eu falo essa palavra, veja o que vem na sua mente, né? Tem às vezes cenas de afeto, de abraço, de um transbordar de demonstração afetiva, às vezes de paixão. Não sei o que pode vir na mente de vocês, mas há tantas formas que a gente encontra de expressão de amor, e o problema é que quando ela fica gasta, ou quando a gente rotula o amor de um jeito, nós perdemos a maior característica do ser, que é a espontaneidade. O ser é espontaneidade. Ele é sempre um movimento novo. Quando a gente está em estado de ser, a gente está livre para expressar o que a gente sente a cada momento. Por isso a espontaneidade. Quando eu estou em estado mental, em estado de ego, em estado de aprisionamento de conceitos da personalidade, eu estou sempre repetindo padrões. Repetindo um padrão de amar, repetindo um padrão de achar o que é amor.
Um dos maiores mestres da Índia, Ramana Maharishi, ele era um homem que se dedicou a viver em função desse estado de ser. E ele se tornou talvez um dos mestres mais conhecidos na Índia e no mundo. E uma das formas que mais o identificava quando as pessoas iam até ele é que ele amava no silêncio. Quem ia até ele para poder fazer alguma pergunta, para poder aprender algo, às vezes a pessoa tinha uma expectativa que ele ia dar um ensinamento, um mantra, uma revelação, e às vezes ele não falava uma palavra, ele só olhava a pessoa profundamente nos olhos e ficava olhando em silêncio. Mas era um estado de amor tão puro, tão verdadeiro, que algumas pessoas simplesmente começavam a chorar. Outras, elas silenciosamente encontravam respostas para as perguntas no silêncio. E outras percebiam que aquelas perguntas que eles vieram trazer para ele não tinham a menor importância, que era uma bobagem, que o mais importante... Diante de tanto amor, que o mais importante era só se desarmar. É uma forma de amor que a gente não está acostumado, que a gente talvez não defina como amor, e assim muitas outras, né? Eu me lembro de uma experiência que eu tive, que era um médico que me tratava, e ele não tinha muita conversa. E às vezes eu chegava com uma expectativa que ele conversasse, porque essa é a minha ideia de amor, que amor é aquele que conversa, que se importa, que demonstra interesse. E ele não demonstrava nenhum interesse pela minha pessoa, no sentido subjetivo. Ele queria me ajudar no problema que eu estava vivendo, eu estava sofrendo de dores. E ele me ajudou, e ponto. E num primeiro momento eu lembro de ficar, esse médico é um pouco frio, mas só depois, no final, que eu melhorei, eu fui agradecê-lo. E ali veio claramente essa ideia para mim. Essa é a forma dele amar. Era cumprindo o trabalho dele, ele me ajudou. Mas de uma forma séria, sisuda, que tem as características, de um alemão. Então, quando a gente define o que é o ser, quando a gente define o que é amor, a gente está aprisionando a vida, criando obstáculos para o fluxo da vida, que é sempre algo novo. Essa palestra ela é inspirada na palestra do guia, que chama Intelecto e Vontade, como ferramentas e obstáculos para a autorrealização. Então ele vai estar falando o que é essa autorrealização. A autorrealização, aqui ele começa, é encontrar o seu eu real. É a gente sentir o ser que nós somos. Essa é a meta do trabalho. Esse encontro. E para isso, nós precisamos de um trabalho de autoconhecimento. Esse autoconhecimento, ele vai ser, na sua grande maioria das vezes, um trabalho que vai nos ajudar a ver quem nós não somos. E depois que a gente tirar tudo aquilo que a gente não é, o que sobra é o eu real, que é o ser puro nessa essência. Então ele vai dizer como que o intelecto e a vontade podem atrapalhar e podem ajudar nessa busca, nesse encontro com o nosso eu real. A primeira coisa que ele fala nessa palestra é que ele vai mudando as palavras, vai mudando os adjetivos, para que a gente possa conseguir
compreender de outras formas. Então ele chama de ser, ora ele chama de eu real, né? Mas é essa dimensão mais pura de quem nós somos, né? Jung vai chamar isso do o self, os orientais vão chamar isso do Atma. Se a mente quiser construir um estado espiritual, ocultando as emoções reais, ela será destrutiva. Então, esse é o primeiro ponto que ele abre para nós. Como que na maioria das vezes a gente passa a querer usar da nossa vontade, do nosso intelecto, na busca de uma melhoria, ocultando as dimensões que a gente não gosta, ocultando as nossas emoções de insegurança, ocultando as nossas emoções que parecem feias, ocultando as nossas tristezas, tudo aquilo que a gente desconsiderar na nossa humanidade, né? Hoje eu fiz um post que foi assim, que a gente ser honesto conosco é uma forma de oração. Porque não adianta nada a gente orar e pedir qualquer coisa para Deus e falar em nome de Deus, falar em nome de Jesus, sendo que eu estou cultivando uma postura de desonestidade comigo, que é ocultando as minhas emoções reais, para poder agradar os outros, para poder cumprir alguns protocolos. Não que eu tenha que falar para todo mundo o que eu estou sentindo, que isso pode ser falta de educação, viu, gente? Não é isso não. Não é a ditadura da expressão, porque a gente tem que tomar cuidado. Mas quando eu digo ser honesto, algumas coisas elas são importantes de ser partilhadas. Outras eu não preciso partilhar com o outro, mas ser honesto comigo. Eu não queria estar sentindo isso, mas eu estou. Né? Conversando com um amigo, ele foi me dizendo, não, foi bom, encontrei com a minha ex, e aí, mas eu estou me sentindo muito melhor e tal, em relação a ela, a gente está, né, estou conseguindo superar e tudo. Eu encontrei ela, eu não cumprimentei ela não, mas a gente continuou, eu estava ali com o pessoal, eu falei, o quê? Você está falando que está se sentindo melhor, mas você viu ela e não a cumprimentou? Por que você não a cumprimentou? Aí ele ficou me olhando, ele estava querendo passar por cima disso, para se convencer de que ele estava bem, já estava se sentindo melhor, que aquilo já não era um problema. Então, o que é isso? Construir um estado espiritual. Qual que é o estado espiritual? Está tudo bem comigo. Como? Ocultando as emoções reais. Qual que é a emoção real que ele estava tentando ocultar quando ele não cumprimenta a moça? Frustração, mágoa. Mágoa. E aí quando ele pôde olhar e ser honesto com ele mesmo, não cabe mais chegar para ela e falar aqui, eu ainda sinto mágoa. Não cabe mais, ela está com a vida dela, ele com a dele, mas ele ser honesto com ele mesmo e assumir. Quando ele assume isso, começa uma transformação mais leve. E aí esse ato de honestidade, ele é tão transformador como uma prece pode ser. Porque o que é a fé? Eu vi uma definição tanto de Emmanuel quanto do guia que me impressionaram. Com as palavras deles, eles falaram a mesma coisa. Eu nunca esqueci, depois eu fiquei tentando achar onde é que exatamente que eu peguei. Sinto muito que eu não vou poder citar exatamente qual palestra do guia e nem qual texto do Emmanuel. Emmanuel é o guia do Chico Xavier. Mas os dois falavam a mesma coisa sobre uma definição de fé. O que é fé? Fé é a experiência de encontro com a verdade. Olha. Então, quando a gente fala de um caminho espiritual, ele só pode ser legítimo se ele promover esse encontro com a verdade. O que nós temos hoje de hipocrisia em relação à religiosidade, que em nome de Deus a gente
né? Fazendo barbaridades. Em nome de Deus a gente exclui, em nome de Deus eu me fecho para aquilo que parece diferente, em nome de Deus eu julgo, né? Então, é toda uma distorção desse princípio de estar indo de encontro ao que é real, ao que é verdade. E quando esse encontro acontece, imediatamente nós temos uma transformação. E aí ele traz esse ponto. Quando eu falava do amor, a gente fala amor, amor, e aí vai gastando. Quando a gente fala Deus, né? Às vezes eu converso com pessoas que têm uma religiosidade, né, muito forte, fala a cada 10 palavras, 4 palavras é Deus, né? Deus, Deus, Deus. Não, Deus revelou, Deus falou, Deus. É um exagero para falar de Deus que vai perdendo a experiência sentida da palavra. Tem culturas que eles não ousam falar o nome de Deus, justamente para não gastar, né? Para não rotular, porque rotulou, perdeu. Quando se usa, palavras do guia, quando se usa a mesma palavra repetidas vezes, o significado por trás da palavra se perde, se torna inerte. Começa a ficar uma obrigação de ter que dizer eu te amo, eu te amo, eu te amo. Depois você está dizendo pela obrigação, pelo ritual, né? Ou uma prece, aquela famosa ladainha: Ave Maria, cheia de graça, Senhor é com bendita sois vós entre as mulheres. Se não tiver um cuidado, vira um mecânico que cumpre um ritual, mas já não tem mais vida. Perdeu o significado por trás da palavra, o significado, o sentido. Incomoda também. Incomoda também, né? Quando chama de amor. Para não sacolar, o amor já perde. Pois é, o amor virou um outro nome, né? Para poder chamar o outro, mas ele já não tem mais o significado de amor, né? Ele virou uma outra forma só de chamar, psite, né? O psite. O psite. Foi antigo o psite. Com a repetição cega, a experiência viva se perdeu da palavra. Quando eu li essas frases aqui, eu fiquei em dúvida se eu estava lendo Gendre ou se eu estava lendo Guia. Porque são exatamente os estudos de psicologia que a gente faz com Gendre. É um psicólogo que a gente tem aqui, grupos de estudo, e que ele nos ensina a buscar, quando a gente está no contato com o nosso cliente, de tudo aquilo que ele está dizendo, o que tem vida. Porque às vezes o cliente está dizendo, está falando um monte de coisa, mas nada daquilo que ele está falando tem vida, tem sentimento. Onde que está a vida? É sempre no que está sendo sentido, nos sentimentos. É aí que tem vida. E aqui ele está falando exatamente os nossos estudos. Com a repetição cega, a experiência viva se perdeu da palavra. E aí vocês perdem o significado, porque o significado é vivo, é sempre fresco, é sempre uma experiência espontânea. Por isso que se pede, né? Às vezes quando vai fazer uma oração, fala do que você está sentindo agora. Às vezes aquela oração pronta é uma oração que vem de um lugar que é da memória, de um lugar que talvez em algum momento ela despertou algo que foi forte, que foi bonito. Mas aqui, naquele momento, agora, o que eu estou sentindo? Deixa sair desse lugar, aí vai estar saindo de um lugar que é vivo.
que é o lugar que eu estou sentindo agora. Então, às vezes eu programo uma coisa aqui, chega aqui e sai outra. Se eu estou com a liberdade de ser, eu sigo aquilo que vem. A meditação que a gente faz aqui no começo. Na hora, vem aquilo que sai. E geralmente, se eu obedeço isso, vem algo com uma vida, com uma energia, né, espiritual de um momento que está sendo construído juntos agora. Com a energia de vocês, com a minha, nessa interação, surge uma possibilidade de um caminho. Vocês, palavras do guia, no seu mundo, estão muito condicionados a um excesso de ênfase no processo de pensamento, de intelecto. Nós somos muito mentais. Esse é o nosso maior excesso, maior exagero, e é o que mais nos afasta do ser. Que a gente dá atenção demais para o analisar, para o querer entender tudo. Assim como na força de vontade, achando que às vezes nós vamos conseguir, na marra, pelo esforço, fazer algumas mudanças, ou alcançar esse estado de ser. Vocês acreditam que pela força de vontade, ou pelo intelecto, pela mente, vocês vão conseguir transformar. Vocês vão conseguir pela vontade. Por exemplo, vocês aprenderam que ser bom e amar indica desenvolvimento espiritual. Até aí ok, né? Essa inclusive é a mensagem do Cristo. Como são conhecidos os meus discípulos? Eles serão conhecidos por aqueles que muito se amam, que têm amor entre si. Esses são os meus verdadeiros discípulos, aqueles que vocês verem que eles se amam. Então, a gente aprendeu isso, de que o amor indica desenvolvimento espiritual. E por que a gente aprendeu isso, seja pela religiosidade, ou às vezes pela educação familiar, vocês tentam ser bons e amorosos, impondo seus pensamentos, direcionando a sua força de vontade para serem assim. E aí a gente passa a criar máscaras. A gente passa a querer ser uma coisa que a gente não é. Esse é o perigo dos caminhos religiosos e espirituais. Todo caminho espiritual ele tem luz e ele tem sombra. A sombra de um caminho espiritual é quando a gente entende o que a gente caminha a seguir, o que a gente vai vir a ser, mas começa a se impor como se eu tivesse que ser isso agora. Então aquilo que era para me libertar passa a ser uma prisão, porque vira uma exigência constante de ter que ser bom, de ter que perdoar, de ter que dar conta. Não, tá tudo bem entre eu e a Liz lá. Não tá. Mas como eu tenho que ser bom, eu tenho que perdoar. Às vezes eu quero que esteja, e começo a me impor que eu não esteja magoado, porque estar magoado é feio. Estar magoado é atrasado, é evoluído. Não é de Deus. Ah, Jesus não faria isso. Deus perdoa. Como se o perdão pudesse ser algo que a gente enfia goela abaixo e desliga. Então, a gente se impõe muitos estados, porque a gente sabe, aprendeu o que é bom, mas a gente ainda não dá conta. E então, nessa hora, a gente está nos atropelando, passando por cima de nós. E o sintoma mais clássico disso é quando a gente vive sob tensão. Toda vez que a gente estiver tenso, pode saber que nós estamos nos cobrando demais a ser o que a gente não é. Quando eu paro de me cobrar, simplesmente eu relaxo. Relaxo e aí eu vou para esse estado de ser. E aí um amigo me perguntou, Mateus, mas será que é possível a gente viver no dia a dia assim, nesse estado?
será que é possível eu viver, trabalhar de uma forma relaxada? Oi? Lidar com o trânsito de uma forma relaxada? Então, nós temos hoje momentos que a gente vive essas experiências e depois quando a gente vê, a gente já perdeu de novo, já está lá atribulado, já está lá de novo criando tensões, já está, né, investido de pressões. Mas é possível viver sem medo? A maioria, 90% dos medos que nós temos na nossa vida, eles não são reais. Eles são imaginários. Eles são autoproduzidos pela nossa mente, pelas nossas concepções equivocadas. Quando eu tenho desejo de que algo tenha que ser do meu jeito, e eu crio um esforço para que aquilo tenha que ser do meu jeito, eu passo nesse momento também a ter medo. Porque se não for do meu jeito, eu vou ter medo de que fique frustrado, que não dê certo, que eu não me realize. Então, o desejo e o medo ali estão muito ligados. Por isso que os mestres orientais falam que uma das expressões do ser é quando a gente começa também a abrir mão dessa ânsia de desejo, essa ânsia tensa de querer que as coisas sejam do meu jeito. E eu começo então a me deixar ser guiado, ser conduzido pelos ventos do Espírito. Porque nós temos uma ilusão que às vezes a gente coordena as coisas. Mas nós estamos sendo conduzidos. Confiar nessa condução e nos entregar a essa condução, relaxa. Né? Seria a fé, né? Uma fé nos ajuda, a verdadeira fé, né? A nos entregar num caminho, né, de vida com confiança. De que o que acontece, o que vier, tá de acordo com a minha necessidade de viver, de passar, de aprender. E não ficar brigando com a vida para que as coisas sejam sempre do jeito que eu achei que tinha que ser. Continuando um pouquinho mais. Esse eu real, ele não pode ser governado pela vontade ou pela força. Assim como Deus, gente, ele não vai ser governado pela vontade ou pela força. Não adianta ficar pedindo, insistindo. Um amigo meu que eu falo com ele, você já está insistindo com Deus. Parece que você está com a sensação que ele não te escutou, e você está lembrando ele. Estou lembrando ele da minha necessidade. Como se, olha, nós vivemos uma infantilidade espiritual, né, nas nossos equívocos, que a gente passa a entrar nessa, de querer lembrar Deus do serviço dele. Começa a incomodar. Começa a incomodar o Senhor. Vai que ele esqueceu, cochilou, está lá nos altos. E eu vou lembrá-lo que o meu desejo é importante de ser atendido. E começa a insistir. O eu real é também uma outra forma de a gente definir Deus. Esse Deus em nós é o eu real. E ele não vai ser submetido pela nossa insistência, pela nossa vontade, pela nossa força. Ele é uma experiência sempre espontânea, criativa, que se torna realidade naturalmente, quando menos se espera. Ele traz alguns exemplos para que a gente entenda um pouco mais sobre a expressão desse eu real, que é a criatividade. A criatividade, ela é sempre, quando ela acontece, ela vem quando a gente menos espera. Oh, tive uma ideia. Olha, por que eu não vou por aqui? Insight. Oh, vou fazer isso. Os nossos problemas, eu gosto muito dessa reflexão, os nossos problemas na vida,
eles podem ser definidos como uma falta de criatividade, que faz com que a gente fique preso e repetindo uma tentativa de resolver da mesma forma. Uma tentativa de lidar com aquela pessoa se relacionando do mesmo jeito. É a falta de criatividade para poder se relacionar de outra forma, para poder criar novos caminhos. Nós somos criadores. A gente pode criar o que a gente quiser, se eu estiver livre dos obstáculos, do medo, da culpa, das limitações que a gente criou, de vozes que diz: você não merece isso, não. Essa semana a gente escutou uma amiga nossa dizer assim, ela, surpresa, triste de reconhecer essa voz dentro dela que dizia: você não merece uma vida melhor. O certo é que você fique aí nesse lugar. O certo é que você fique vivendo nessa zona de sofrimento. Aí está tudo bem. É uma voz que agora ela está começando a escutar, e aí ela vai ter a chance de questionar. Mas essa voz sempre existiu, sem que ela percebesse. Esse é o maior perigo. É daquilo que nos move sem que a gente veja. Por isso que todo o trabalho é a gente perceber o que está nos movendo, porque daí começa a possibilidade de estar questionando e criando novos caminhos. Pois não. Nessa colocação que você fez aí, a pessoa estava numa zona de sempre, uma voz falava que era sofrimento, que ela teria que estar ali, certo? Esse teria que estar ali também não seria um aprendizado, uma maneira dela evolução. Se fosse um aprendizado estar ali, isso não teria um aspecto de perda da dignidade. Se fosse um aprendizado, ela não ficaria necessariamente mal com aquilo. Se fosse uma voz saudável, aquilo não a jogaria para baixo. Mas como a voz, a qualidade dessa voz, como é que a gente vai saber? Né? Nós vamos perceber pelas sensações que trazem. Né? Essas sensações, elas vão nos ajudar a definir. Jesus viveu um sofrimento que ele sabia que ele tinha que passar por aquilo. Mas aquilo não tirou dele a dignidade. Aquilo não o rebaixou no ser. Ele não perdeu o contato com o ser dele. A luz dele não se apagou. Não era um limitador. Né? Não era um limitador para ele. Mas ele se submeteu àquela necessidade de passar por aquela fase dolorosa. Nesse caso, o que vai definir é como que eu estou lidando com O isso. sentimento dela. Como que ela está sentindo. Né? E aí não tem uma regra que aplique para todos. Nós vamos ver a cada momento. Tem situações que eu já vivi muito difíceis, mas eu estava passando e estava vendo que eu estava ótimo. E era até estranho eu estar ótimo numa situação que parecia difícil. Era um aprendizado, uma situação, mas eu estava tendo o suporte do ser para lidar com aquilo, suporte divino, estava conseguindo entender que aquilo fazia parte. E outras situações a gente vê que aquilo parece nos jogar para baixo. São vozes que não estão a favor do nosso crescimento, mas da nossa destruição. Por que isso acontece? Por que nós temos essas vozes destrutivas, essas dimensões que nos jogam para baixo? Por que tanto peso? Por trás dessas vozes, nós vamos estar sempre encontrando experiências que ficaram mal resolvidas na nossa vida e que foram compreendidas de uma forma equivocada. Por exemplo, não sei o que nesse caso, fez ela acreditar que ela tinha que ficar na lama, que o certo era ela ficar na lama. E não estou falando nem de uma condição material, mas de uma condição emocional. Nós trabalhamos com um caso numa constelação familiar, outro dia, que era um caso foi muito impactante.
muito forte, tocou a todos. O menino, ele foi brincar com o irmão dele, mais velho, e ele jogou um guarda-chuva para o irmão. E na hora que ele jogou, o guarda-chuva bateu na cabeça. E foi pegar, sabe, a pontinha do guarda-chuva. O menino tinha 6 anos, 5 anos, foi jogar, bateu a pontinha do guarda-chuva na cabeça do irmão. O irmão, que já era um adulto, uma pessoa já formada, uma pessoa cheia de brilho, cheia de... Ele teve um traumatismo, desenvolveu uma doença, que a vida dele acabou. Imagina a sensação desse menino. 6 anos de ver o irmão dele ali. Esse menino cresceu. Ele não tinha uma estrutura familiar de pais na época para oferecer tratamentos, ajuda. Os pais também não tinham maturidade para poder lidar com aquilo de uma forma. Ou seja, imagina quantos julgamentos não chegaram para cima dele, de fora, e quantos julgamentos ele não criou para si mesmo, concluindo, olha o que eu fiz. Resultado, vocês acham que esse menino que hoje é um adulto tem autorização interna para ser feliz? Não. Ele não se sente merecedor de felicidade. Como é que eu posso ficar bem? Como é que eu posso ficar feliz vendo o que eu fiz com o irmão? Mas essa é uma compreensão limitada, ele não fez. Ele só estava brincando, era só uma criança brincando. Esse foi o trabalho na constelação. A gente conseguia ajudá-lo a olhar de outra forma. Para entender, era só uma criança brincando. Porque a gente fixa numa imagem, fixa num conceito e numa ideia, e aquilo ali passa a reger a nossa vida. E até a gente voltar nisso para desconstruir essas ideias fixadas, né, que a gente vai chamar assim, estruturas que a gente cria, isso viram prisões. Né? O guia chama assim, de concepções equivocadas. Eu sou culpado. Não, eu não sou culpado. Foi um acidente. Eu só estava brincando. Essa é a força de um destino. Se não fosse dessa forma, talvez de outra forma o irmão ia passar por isso. Mas aquela criança tem condição de entender isso? Não. Aqueles pais das crianças naquele momento tinham condição de ajudá-la a entender? Não. Mesmo que o irmão nunca tivesse cobrado nada, não precisa. A culpa que ele tem foi suficiente para poder fazer um estrago. E as pessoas hoje é muito infeliz. Então, como é que eu vou lidar com isso? Adianta pela força eu dizer, não, a partir de hoje eu vou ser feliz. A partir de agora, chega. Agora eu vou desfrutar da vida. Não adianta, nós estamos lidando com um poder que ele é oculto, ele é maior, que quando eu vejo, está eu lá de novo, reclamando, xingando, brigando, criando confusão, me boicotando. Então o trabalho que o guia fala é o seguinte, do mesmo jeito que essas concepções equivocadas, essas conclusões da mente criam a confusão, e eu acho que eu posso resolver isso pela racionalidade, pela força de vontade, e aí acabo até me atrapalhando mais, porque eu começo a tentar ficar me forçando a dar conta de uma coisa que não vai ser solucionada à força. Esse é o lado destrutivo da vontade e do intelecto. O lado construtivo é que essa mesma vontade e esse mesmo intelecto, eles podem ser usados para nos libertar dessas prisões. Porque elas foram construídas pela mente. Então, é com a mente que nós vamos estar libertando disso. Como? Me dirigindo a minha vontade, dirigindo a minha atenção para essas partes que ficaram mal compreendidas. De tomar a decisão de olhar e compreender de uma forma atual, de atualizar o sistema numa nova versão. Aquele sistema está rodando com a versão lá do século passado,
está rodando conversão. Naquele aspecto, pode ser que em outros aspectos a gente esteja liberado, mas naquele aspecto, o sistema está rodando com uma compreensão ancestral, medieval, de 20 anos atrás, infantil, secular. E então é com essa força de vontade que eu posso me dirigir e dizer: eu quero ver, eu quero olhar, eu quero encontrar outra forma de compreender. Isso pode ser com uma questão minha, ou pode ser com algum relacionamento que eu venha a ter, não estou conseguindo lidar com aquela pessoa. Eu posso me dirigir à minha vontade e dizer: eu quero encontrar outra forma. Não adianta eu me forçar, não, eu vou amá-lo amanhã. Não vai funcionar. Mas eu posso dizer: eu quero perceber o que está me afastando dessa pessoa. Esse é o uso saudável da vontade. O que está fazendo com que eu esteja tão irritado com essa pessoa? Aí, quando eu descubro a sombra, quando eu descubro o erro, o engano, naturalmente abre um espaço para que flua a melhor expressão. O estado de ser, de uma forma harmoniosa, pode ocorrer somente pela aceitação de qualquer que seja o estado encontrado no momento desarmônico. Eu só vou mudar se eu puder aceitar o que eu estou vivendo na real. Eu só vou poder desfrutar desse estado de ser se eu puder parar de brigar com o que eu estou sentindo agora. Enquanto eu estiver brigando com o que eu estou sentindo, brigando com a minha tristeza, querendo me impor, tá, de uma forma que eu não estou conseguindo, eu vou estar criando só guerra interior. Quando eu começo a aceitar: é isso que eu estou sentindo. Eu não queria estar sentindo isso não, mas é isso que eu estou sentindo. Honestidade. Aí passa a ter um movimento novo de abertura. Esse é o exercício. O que está servindo de obstáculo entre vocês e uma vida plena? O que está servindo de obstáculo hoje que impedem vocês de sentir liberdade interior? Em outras palavras, o que está impedindo você ser seu eu real? Geralmente o que a gente vai encontrar é que a gente está se esforçando para obter alguma coisa. Perceba? O que você está se esforçando? Justamente essa forçação, esse esforço para poder ser o que você não é, às vezes ter o que você não tem, esse esforço que faz com que você esteja se forçando a algo, pode ser justamente o obstáculo entre você e uma vida mais plena. Porque sempre que eu estou me esforçando para alguma coisa, é porque eu não estou aceitando, às vezes, o que está sendo possível agora. Hoje eu escutava uma pessoa que ele me dizia assim: eu não quero melhorar, me ficar me sentindo bem daqui a um tempo. Eu quero estar pronto agora. Eu quero estar perfeito agora. E ele está se esforçando muito para estar perfeito agora. O que ele não está conseguindo aceitar? E que está sendo um obstáculo para isso? Imperfeição. Se eu puder aceitar a minha imperfeição, eu vou relaxar. Vai ficar tudo mais leve. Aceitar a minha imperfeição não significa que eu não vou continuar aberto a aprender.
mas significa que eu não vou ter a pretensão de saber tudo agora, de dar conta de tudo agora, de ser o melhor em tudo agora, de estar sempre bem. Olha que pretensão. Não, eu quero estar sempre bem. Gente, isso simplesmente não é possível. Hoje, a primeira prece que a gente fez lá dentro, antes de começar a reunião, foi um agradecimento ao inventor da Neusaldina, santo homem, que eu não sei nem quem é, mas eu pedi que essas preces alcancem esse ser, essa equipe que inventou essa beleza de possibilidade para que eu hoje esteja aqui conseguindo falar para vocês. Porque tem 3 dias que eu estou vivendo uma tensão, eu não sei o que é, paro, discuto, não veio ainda. Algo que possa estar querendo se manifestar, mas enquanto não apareceu, que talvez seja uma dessas dificuldades que estão clareando, a gente pede para melhorar, e aí vem o problema que está nos impedindo. E ele vem em forma de dor de cabeça, de tensão, para que a gente então veja. Né? A gente não quer ver, a gente não quer ter esse trabalho, a gente quer que resolva, que esteja pronto. O trabalho de ver o que eu estou fazendo para estar boicotando a minha vida, isso nem sempre a gente quer ver. E quando isso vem, geralmente vem trazendo um desconforto, porque sempre é algo que está escondido, que está às vezes em desacordo com a noção que eu tenho a meu respeito. Eu não sei se tem algo para vir, mas tem 3 dias que eu estava assim. Por mais que eu estivesse me colocando à disposição para poder escutar, né, para poder transmutar, não foi possível. E eu precisei desse recurso hoje para estar dando sequência, né, às minhas atividades. Então, é uma ilusão querer estar sempre bem. Se eu puder aceitar isso, eu vou estar acolhendo os momentos que eu não estou bem. Senão, eu vou estar sempre brigando comigo quando eu não estiver bem. Estou preparando para encerrar. Ele vai falando dos estados de ser. Que o estado, né, dos seres desse planeta, no primeiro momento, dos minerais, dos animais, não existe sofrimento, eles vivem. Eles vivem. Quando eu digo não há sofrimento, não é que não há tristeza por algumas situações. Né? Situação, né? Hoje conversava com uma pessoa, ela perdeu um irmão. É triste. E é natural que se chore, viva e passe por aquele luto. Mas quando a gente vive a emoção real, nós vamos chorar, viver essa tristeza, ela vai ser sentida por um tempo e depois ela vai passar. Mas quando nós estamos, a maioria, né, dos nossos sofrimentos, como a gente diz, ele é autocriado, nós vamos começar a criar situações que nos prendem ao sofrimento. Ela falava assim, eu não vou mais poder tocá-lo, eu estou chorando porque eu não consigo mais pegá-lo. Ele foi embora, eu não consigo mais pegá-lo. Aí depois ela falou assim, ué, mas ele mora em outra cidade, tem 30 anos, a gente quase não se vê. Ela já não pegava nele há muito tempo, eles quase não falavam. Mas é uma ideia de que agora eu perdi tudo. Né? Como se eles não estivessem ainda ligados por laços de amor. Né? No futuro nós vamos ter assim, do mesmo jeito que a gente fala, no intercâmbio, uma pessoa foi fazer o intercâmbio, no futuro nós vamos ver, como é que foi? Chegou bem aí? Eu cheguei, está tudo tranquilo. Continua aí, ó, pede para a mamãe aquele negócio que eu deixei em cima da mesa lá, dá continuidade. Tá bom, a gente cuida aqui. O futuro vai ser assim. Como a gente ainda é muito primitivo, está numa transição, a gente fica sem notícia por um tempo. Ou vai ficar dependendo de médium aí para trazer um recadinho ou outro. O médium maior que passava o correio já nos deixou, que era o Chico, né, que tinha um correio muito confiável. Ele se chamava de carteiro, eu só entrego as cartas que vêm. Mas, então nós vamos estar contando com a
com o futuro para poder nos dar essa confirmação de que a vida continua e que a gente continua ligado. Por mais natural que seja a dor dessa despedida, não é natural o que a gente cria para poder, às vezes, achar que tem que alimentar um sofrimento, como se isso representasse amor. Ah, se eu amo, eu sofro. Não, necessariamente. Posso amar e dizer que bom, que você está liberado, cumpriu o seu destino. Qualquer dia a gente se encontra. No estado de ser, não há esse sofrimento, porque eu não fico pensando nas coisas que eu vivo. Depois a humanidade começa a viver esse processo onde a gente fica muito preso e buscando voltar àquele estado de ser, só que com consciência. E esse, então, é o passo que a gente está na nossa vida. Nós já não estamos naquele estado de ser inconsciente, que estava com os humanos primitivos, com animais, mas nós também não estamos desfrutando plenamente do ser em consciência. Nós estamos nesse vir a ser, caminhando para poder nos despojar de tudo aquilo que a gente não é e está vivendo nesse estado. Quando a gente está nesse estado, pode ter certeza, não há sofrimento. Ah, mas se estou passando uma situação difícil, mas eu não estou sofrendo com isso, eu estou passando por isso. Mas está doendo? Tá doendo, mas eu estou bem. Nunca esqueço do Vogel, um professor que me ensinou a focalização aqui em Belo Horizonte, e ele estava morrendo. E ele falou: Matheus, eu não vou poder te atender para a gente fazer a supervisão. Ele falou: Vogel, você está bem? Eu estou, meu corpo está morrendo, mas eu estou bem. E de fato, uma semana depois ele morreu. Ele já estava com um processo e tudo, mas ele não estava identificado com aquilo. Ele estava num estado de ser. Não é que ele não estava vivendo uma dificuldade, mas ele não estava preso naquilo. E são anos de trabalho interno. Bom, a gente despede com esse slide aqui. Esse talvez seja o ponto que mais nos prende e que nos impede a liberdade de ser. É quando a gente se aferra à segurança. Aferrar-se à necessidade de segurança faz com que o eu real não se estabeleça. Então a gente troca muitas vezes a nossa liberdade de ser pela nossa sensação, falsa sensação de segurança. Que a gente possa observar o que representa hoje essa sensação de segurança que a gente fica buscando e que acaba podendo ser uma prisão que impede a liberdade de ser. Uma boa noite. Até semana que vem.